Olá, pessoal, tudo bem? Bem, hoje nós vamos falar sobre o comprimento da circunferência e sobre a área do círculo, tá? A gente também vai falar sobre o comprimento de um setor circular, a área do setor circular e a área da coroa circular. Parece muita coisa, mas é bem simples, né? Sendo que o comprimento da circunferência e a área do círculo a gente já viu em outros anos. São duas formulinhas, né? Comprimento igual a 2πr, 2 vezes π, vezes o raio. A área, πr ao quadrado, π vezes o raio elevado ao quadrado. Então, vocês vão recordar. E no caso do setor circular é novidade e da coroa circular também. Então, a gente vai estar falando, vou compartilhar com vocês o livro e a gente vai falar um pouco sobre isso para encerrar até esse capítulo do livro 3, é o último capítulo do livro 3, entrar no módulo 4. Comprimento da circunferência. Está na continuação da matéria, página 169, módulo 3. Vimos anteriormente que, ao efetuar a divisão da medida do comprimento de uma circunferência pela medida do seu diâmetro, obtemos um número próximo a 3,14, que é a aproximação com duas casas decimais do número irracional π. Então, em toda circunferência, tá, gente, tem uma relação, né, que fala que o comprimento da circunferência dividido, né, pelo diâmetro. O diâmetro é que vai de um lado até o outro, passando pelo centro. Então, se você pega o comprimento e divide pelo diâmetro, dá aproximadamente o número π. Então, π é igual ao comprimento dividido pelo diâmetro. Isolando o diâmetro, isolando o comprimento, que é o que a gente quer saber, né, o comprimento da circunferência, passa o diâmetro multiplicando para o outro lado fica comprimento é igual ao diâmetro vezes π. Ah, mas então por que fica 2πr? Aqui nós vamos ver embaixo, né, aqui, como o diâmetro é igual ao dobro da medida do raio, ou seja, o diâmetro é igual a 2 raios, 2 vezes o raio, podemos representar essa fórmula por 2 vezes π, 2 vezes r vezes π, ou 2πr. Então, a gente costuma usar assim, ó, comprimento é igual a 2πr. Tá? Eu acho que eles fizeram isso para a gente decorar a fórmula de uma maneira mais fácil. 2 vezes r vezes π. Como a ordem dos fatores não altera o produto, ele trocou o r pelo π, ficou 2πr. Observe como calcular a medida do comprimento de uma circunferência de raio medindo 5 centímetros. Substitui π por 3,14, o R por 5. Multiplica 2 vezes 5, 10. 10 vezes 3,14, comprimento igual a 31,4 centímetros. Ok? Lembrando aqui na atenção, está lembrando que o valor 3,14 é um valor aproximado, porque o π é um número irracional, ele não tem fim, o número π, né? Mas ele faz a aproximação de duas casas decimais. E aqui, ó, o comprimento de um arco, de um pedaço, né, um arco da circunferência. Com base na fórmula, comprimento é igual a 2πr, podemos calcular a medida do comprimento de um arco de circunferência. Observe, por exemplo, uma maneira de calcular o comprimento x, o tamanho, né, o comprimento, a medida em comprimento do arco AB. Não em ângulo, hein? O ângulo é 120. Mas quanto mede de A até B, se eu esticasse essa linha, né? Aí você vai ter lá, ele fala que primeiro, você calcula usando a fórmula 2πr, como se fosse uma volta inteira. Tá? Então fica comprimento igual a 2, ou seja, se fosse uma volta inteira, ia dar 37,68. Aí ele usa uma regrinha de 3, né? 360 graus, que é uma volta inteira, equivale a 37,68. Então, 120 graus equivale a x. Eu faço esse cálculo de uma outra forma, eu vou mostrar para vocês, mas vamos ver primeiro a parte do livro. Tá? Então, calcula, depois faz a regra de 3 aí, 37,68 equivale
há uma volta inteira que é 360 graus, então 120 graus vale x. E ele fala, né, que pode fazer essa regra de 3, porque são grandezas diretamente proporcionais. Eu prefiro usar essa fórmula, tá? Ó. O comprimento é igual a 2 vezes π vezes r vezes o ângulo central, eu vou chamar esse ângulo de alfa, é um ângulo, tá? Qualquer ângulo aqui, dividido por 360, que é uma volta. E aí você não precisa fazer a regra de 3, aqui você já calcula direto. 2πr vezes o ângulo central dividido por 360. Ó, quando é uma volta inteira, o ângulo central é 360, certo? Uma volta inteira. Aí você some, porque você corta, né? Vai sumir o 360, entendeu? No caso aqui, a gente não vai fazer esse corte aí. Por quê? Porque o ângulo vai ser 120. Olha como vai ficar. Comprimento é igual a 2 vezes 3,14 vezes o raio. Quanto que era o raio? Era 6. Vamos ver lá na página para não fazer errado. O raio era 6, né? E o ângulo central 120. Então, vezes 6 vezes o ângulo central, que é 120, dividido por 360. E aí você já tem direto a fórmula, sem ter que fazer a regra de 3. Dá para simplificar, né? Ó, 360 por 120. Aqui dá 1, aqui vai dar 3. Dá para simplificar o 6 com o 3. Aqui dá 1, aqui dá 2. Só estou fazendo simplificações, tá? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3,14. Comprimento igual a 12,56. Se você não quiser fazer nenhuma simplificação e for fazer direto na calculadora sem simplificar, ó, também vai dar, tá? Você pode fazer, ó, 2 vezes 3,14 vezes 6, que é o raio, vezes 120, que é o ângulo central, dividido por 360, pode fazer tudo direto na calculadora, vai dar o mesmo valor, 12,56. Bom? Então, essa é a minha ideia, fazer direto pela fórmula e fugir da regra de 3. Ok? Aí tem algumas atividades aqui, mas nós não vamos ver agora essas atividades, tá? Vamos continuar, porque nós vamos falar sobre a área também nesse vídeo. É pouca coisa aí, a gente faz a atividade, eu vou anotar lá no post os exercícios que é para fazer. E agora vamos ver um pouco sobre a área do círculo. A área do círculo também usa essa formulinha aqui, ó, a área igual a πr ao quadrado. Provavelmente você já estudou em anos anteriores que a medida da área de um círculo pode ser calculada por meio da fórmula indicada ao lado. A área é igual a πr ao quadrado. Observe um exemplo de cálculo de uma área de um círculo de 8 centímetros de raio. O que a gente tem que tomar cuidado, gente? Que se ele der o diâmetro, eu tenho que pegar a metade do diâmetro, que é o raio, hein? Então, tem uns exercícios que passam o diâmetro, e na fórmula nós usamos o raio, que é a metade do diâmetro. Aí, olha o que ele fez. Π é 3,14. O raio é 8. Primeiro você faz 8 ao quadrado, dá 64. Depois você faz 64 vezes 3,14. Então, primeiro, você eleva ao quadrado o raio, o resultado que der, multiplica por 3,14 e dá 200,96. Extremamente simples. Para calcular a área do setor, ele usa a mesma ideia que ele usou antes. Ele calcula a área do círculo inteiro e depois faz uma regra de 3. 360 está para 50 graus, assim como o comprimento todo vai estar para x. Eu também uso a fórmula que eu mostrei antes, tá? A fórmula que eu uso é essa, comprimento igual π vezes o raio ao quadrado, vezes o ângulo central,
dividido por 360. Aí eu não preciso fazer a regra de 3, eu já calculo direto. Tá? Como que vai ficar esse aqui? Vai ficar comprimento igual π 3,14 vezes o raio da circunferência está aqui, ó, 12 centímetros, 12 ao quadrado. O raio, o ângulo 50 graus, que é o ângulo central, e divide por 360, que representa uma volta inteira. Já joga direto nessa fórmula, e aqui não é comprimento, desculpa, aqui é área, tá? Essa é a fórmula da área. O comprimento é a outra que a gente viu anteriormente. Então, a área vai ficar, calculando direto, primeiro eleva ao quadrado, 12 ao quadrado é 144, né? 12 vezes 12, dá 144, tá? 12 vezes 12. Primeiro tem que elevar ao quadrado, depois multiplica por 3,14, multiplica por 50 e divide por 360. É igual a 62,8 centímetros quadrados. Tá? Você vai ver aqui embaixo na regra de 3, que depois que ele fez a regra de 3, deu isso aqui, né? Ó. A área é igual a 62,8 centímetros quadrados, que está aqui embaixo. Então, não precisa usar a regra de 3. Você pode jogar direto na fórmula π vezes r ao quadrado, vezes o ângulo central, tudo isso dividido por 360. Eu acho que fica mais fácil e mais prático fazer de uma vez só. Mas quem quiser fazer pela regra de 3, tudo bem, não tem problema, tá? Também é válido. O que vocês acharem mais fácil, ok? E aqui também tem a área do setor circular, né? A área da coroa, desculpa, a área da coroa circular. O que é a coroa circular? É essa parte pintada de azul aqui, ó. Tá? É a área de uma coroa só, tirando do círculo grande, eu tiro esse miolo amarelo. Podemos também calcular, né? Podemos calcular também a medida da área de uma coroa circular, que é a região compreendida entre duas circunferências concêntricas, que têm o mesmo centro de raios distintos. Na imagem, a parte destacada em azul é a coroa circular. O que você vai ter que fazer? Ó? Você vai ter que calcular a área da grande menos a área da pequena. Tá? Pode fazer separadamente ou usar essa fórmula aqui, ó. Tá? A área da coroa é π, que multiplica, entre parênteses, o raio da maior ao quadrado menos o raio da menor ao quadrado. Então, você não precisa calcular as duas áreas para depois fazer uma menos a outra. Você pode subtrair apenas o raio elevado ao quadrado. Olha no exemplo que ele deu aqui, né? Um raio grande era 9, o raio da pequena era 4. Se eu quiser calcular a área da coroa, eu primeiro pego 9 ao quadrado, que vai dar 81, menos 4 ao quadrado, que é 16. Vai dar 65. Por último, eu calculo 3,14 vezes 65. Então, essa é a fórmula da área da coroa circular. A área da coroa é π vezes, tá? Aqui é π, deixa aí que eu vou fazer de novo, que enroscou o mouse. A área da coroa é igual a π vezes o raio maiúsculo, R maiúsculo, significa o raio da circunferência maior, menos ao quadrado, né? O raio da circunferência maior ao quadrado, menos o R minúsculo, significa o raio da circunferência menor ao quadrado. Tá? Essa é a formulinha que a gente usa para calcular a área da coroa circular. Ok?
Aí tem um texto aqui, né? Ó, coroa circular na moeda. Assim como a moeda de R$1, a moeda de um euro, também possui uma parte dourada, que corresponde a uma coroa circular. Então, tá vendo? Tem a partinha douradinha aqui, né? Nas moedas. Essa é a coroa circular. Ok, pessoal? E aí, aqui tem uma observação sobre os troncos das árvores, que dá para medir a idade dela contando os anéis aqui, né? Então, é só uma curiosidade que tem. E depois tem as atividades. Então, eu vou pedir para você estar fazendo essas atividades, eu vou postar direitinho as páginas, vai estar tudo bem explicadinho aí, o que é para a gente fazer em cada dia, tá? A matéria sobre círculo e circunferência termina aqui. Façam os exercícios, assistam o vídeo, né? Eu vou estar postando um pouco de exercício para o dia de hoje, que é a hora que vocês finalizarem esse vídeo, e outro para a próxima aula aí, que nós temos 2 aulas hoje, né? Uma aula de atividade com plantão de dúvidas. Na verdade, vai ser uma aula online de atividade, para a gente estar fazendo junto, tirando a dúvida de vocês aí, no que for preciso. Ok? Muito obrigado, bons estudos e até mais.